A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Ageu, capítulo de número 2 e versículo de número 3 ao 9, que vai nos dizer assim: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temas. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Quando o povo de Deus, eles olhavam para a primeira casa e olhavam para a segunda, com certeza, humanamente falando, irmãos, eles ficavam muitas vezes frustrados. Porque eles contemplavam, irmãos, que a primeira casa, o primeiro templo, tinha uma grande glória. Mas o segundo, humanamente falando, não estava nada favorável. Talvez é você olhando para a sua vida e Deus dizendo para você hoje: não fite os teus olhos naquilo que você está vendo humanamente falando, porque os meus pensamentos são maiores. Os meus pensamentos são maiores do que os seus. O que eu determinei para a sua vida vai acontecer, e não despreze o que você hoje está vendo, humanamente falando, e está pensando. Não tem como ter uma restauração. Não tem como ter uma restituição. Não tem como a porta se abrir. Pois é, um dia também o povo de Deus olhou para o templo e achou que não tinha mais jeito. Mas o Senhor estava garantindo que o povo precisava ser forte, porque Deus tinha algo maior para fazer naquilo que parecia ruínas. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: seja forte. Seja forte, é tempo de se levantar. Declare comigo: eu vou me levantar, eu vou ser forte e haverá uma grande restauração na minha história. Eu vou me levantar, xarabacandaraia, eu vou ser forte. E haverá uma grande restauração na minha história. Nós sabemos, irmãos, que para vivermos os propósitos de Deus, vamos precisar acreditar na palavra dele e nos posicionarmos. E o Senhor hoje te chama a se posicionar, porque o que você precisar, ele vai mandar. O que você necessitar, ele vai trazer, mas você tem que tomar o posicionamento. Você tem que querer obedecer. Você tem que crer na palavra de Deus e dizer: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Quando o povo se posiciona, Deus diz assim: não se preocupem, porque o que precisar eu vou mandar. Muitas vezes queremos ver Deus, irmãos, trazendo respostas para a nossa vida, queremos ver Deus restaurando, restituindo, abrindo portas, trazendo cura, libertação. Isso é maravilhoso, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Para que houvesse, irmãos, a glória do segundo templo, o povo precisava se levantar. O povo precisava ser forte e fazer a parte deles. Declare comigo: eu vou me posicionar e vou começar a fazer a minha parte. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Eu vou começar a me posicionar e fazer a minha parte. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Versículo 4 diz assim: ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor. Ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus, ele começa, irmãos, ali a dizer que o povo precisava ser forte. E Ageu deixa bem claro que o povo tem que trabalhar.
Nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Muitas vezes queremos viver de Deus uma restauração grandiosa. Queremos ver a glória de Deus sendo manifesta na nossa vida de maneira especial, mas não queremos nos posicionar. Trabalhai. Faça a sua parte. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que é tempo de fechar as brechas. É tempo de fazer a sua parte. Por quê, irmã? Porque Deus tem determinado uma grande restauração para a sua vida. Ai, irmã, mas eu não acredito mais porque humanamente falando tudo é contrário. Pois é. Aqui também tudo era contrário. Versículo de número 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Pois é. Deus sabia, irmãos, que o povo estava olhando para aquela casa, olhando para o templo e pensando, não tem mais jeito. Tá arruinado, tá destruído. Talvez é você olhando para o seu casamento, olhando para o ministério, olhando para os seus filhos, olhando para a sua saúde, olhando para a sua vida financeira. E dizendo tá arruinado, xarabacandarai, não tem mais jeito. Mas o Senhor está dizendo para você, se você se posicionar, se você for forte, deixa eu lhe dizer uma coisa da parte de Deus, irmãos, a porta só se abre. O milagre só acontece para quem é forte. E eu não estou falando da sua própria força, mas eu estou falando da força que o Senhor traz para você. Porque quando Deus usa Ageu aqui para dizer que o povo precisa ser forte, era porque Deus traria força para eles. Declare comigo, eu recebo a força que vem de Deus. Eu recebo a força que vem de Deus. Deus está entregando força para pessoas aqui permanecerem, continuarem, perseverarem, se levantarem, trabalharem e o nome dele ser glorificado na sua vida. Só que não é, irmãos, dizer que recebe a força de Deus e cruzar os braços, não. Deus, ele não dá força para ninguém, para a pessoa cruzar os braços, sentar e esperar o milagre cair do céu. Não, você faz a sua parte. Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que procurar, fechar as brechas, santificar para que o milagre aconteça. O que o povo necessitasse, irmãos, depois dos esforços deles, eles teriam. Quando você se esforça, Deus traz para você aquilo que é impossível. Versículo de número 7 e 8. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus ia encher a casa de glória. E Deus não ia trazer somente aquilo que era espiritual, porque, irmãos, Deus não entrega pra gente somente o que é espiritual, porque Ele sabe que nós também temos necessidade. Deus também sabia que o povo precisava de prata, precisava de ouro, que o povo precisava de materiais para a reconstrução do templo. Deus sabe do que você precisa. E Ele está dizendo para você, eu não vou mandar somente aquilo que é espiritual. Tem muita gente que limita a Deus, irmãos, como se Deus só agisse no espiritual, mas Deus não só age no espiritual. Deus, Ele é um Deus que cuida dos seus filhos em todas as áreas. Declare comigo, eu creio que Deus cuida de mim em todas as áreas. Eu creio que Deus cuida de mim em todas as áreas. Não adianta, meu irmão e minha irmã, nós ficarmos olhando para o cenário de braços cruzados, esperando cair do céu. Não. Nós temos que nos posicionar, lembrando que Deus cuida de nós em todas as áreas. Se Deus cuida de mim, Ele cuida no físico, Ele cuida no espiritual, Ele cuida no psicológico, Ele cuida de tudo. Deus não é limitado. Então Deus deixa bem claro que Ele ia encher aquela casa de glória. O espiritual, irmãos, seria também estabelecido. Mas não somente isso, Deus cuidaria do físico. Deus vai cuidar daquilo que tem te preocupado. Talvez o que tem te preocupado é uma libertação de alguém, ou até sua própria libertação Deus vai trazer. Talvez o que tem te preocupado é a falta do mantimento, Deus vai trazer. Talvez é algo na tua saúde, Deus vai fazer. Só acredite que Deus não é limitado. Quando você se posiciona, é posicionamento. Você tem que ter posicionamento. Quando você faz a sua parte, Deus faz a dele. Tem muita gente querendo que Deus traga a glória da segunda casa. Tem muita gente querendo que Deus encha ele, encha ela da presença do Espírito Santo, mas não está se posicionando. Sem posicionamento não tem como ter milagre, irmãos. Você observa que primeiro o povo de Deus teve que se posicionar para depois Deus trazer promessas grandiosas, dizendo, o que vocês precisarem eu vou trazer para vocês. Sem posicionamento não adianta. Declare comigo, eu vou me posicionar e a minha história vai mudar em nome de Jesus.
Eu vou me posicionar e a minha história vai mudar em nome de Jesus. Deus diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar o Senhor daria o quê? Paz. Diz o Senhor dos Exércitos. Então nós observamos aqui que o próprio Deus estava prometendo, que o próprio Deus estava falando. Aquilo que Deus fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. O povo estava olhando e vendo o que? Ruína. O povo estava olhando e comparando com a primeira casa. Mas o Senhor estava dizendo: o que eu vou fazer é maior. O que eu vou fazer é melhor. Ainda vou trazer paz, irmãos. Só Deus tem para nós a paz que excede todo o entendimento. Tem pessoas aqui que já estão entendendo. Deus tem para você também paz. Deus não vai dar para você somente algo físico. Deus não vai dar para você somente algo momentâneo, mas Ele vai trazer para você a paz. Porque o Senhor, irmãos, Ele tem a paz que excede todo o entendimento. Nós servimos ao Senhor, a Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Mas tem gente aqui que não sabe o que é paz. Tem gente aqui, irmãos, que tem até o ouro e a prata, mas não tem a paz. E Deus está dizendo: vai ser completo o que eu vou fazer. Eu não vou deixar você sem paz. Você vai ter presença e você vai ter paz. Presença do Espírito Santo na sua vida. E Deus vai começar a cessar tribulações. E a paz vai começar a chegar. Mas você precisa ser forte e trabalhar. Você precisa ser forte e se posicionar. Você sabia que às vezes Deus permite guerras, batalhas na nossa história para a gente se posicionar? O nosso Deus, irmãos, Ele estava permitindo que o povo dele vivesse um tempo em que a vida financeira do povo estava indo de mal a pior. Para o povo se posicionar aqui, irmãos, e fazer o que Deus queria. Então, às vezes, Deus permite adversidades, Deus permite lutas, Deus permite parecer que o inimigo está ganhando território. Para quê, irmã? Para que você se posicione, para que você faça a sua parte, para que você não cruze os seus braços. Declare comigo: eu não vou cruzar os braços, mas eu vou me posicionar a partir de agora e tudo vai mudar. Eu não vou cruzar os meus braços, mas eu vou me posicionar a partir de agora e tudo vai mudar. Deus vai trazer a glória desta última casa. Deus vai trazer presença do Espírito Santo na sua vida. Deus vai trazer paz. E se você entrou aqui também precisando de ouro, precisando de prata, precisando de algo financeiro, precisando de alimento, de vestes, de calçados, eu quero lhe dizer que Deus não é limitado. Ele também pode fazer na sua vida. Ele quer e Ele vai fazer. Mas seja alguém que se posiciona. Tem muita gente, irmãos, que cobra de Deus, mas não se posiciona, entende? Eu não posso cobrar de Deus o que eu não me posiciono para receber. Nós precisamos entender que o nosso Deus é santo. E aquilo que Ele nos entrega, irmãos, Ele vai requerer de nós um posicionamento para recebermos. Não é de qualquer jeito. As coisas de Deus não é bagunçada. O povo, quando se posiciona, o povo, quando começa, irmãos, a ouvir as instruções de Deus e a colocar no seu coração a obediência, Deus começa a trabalhar e a abrir os céus. Quer os céus abertos na sua casa? Quer os céus abertos na sua vida? Comece a se posicionar, não seja alguém que fica tardando. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas ficam prolongando o sofrimento delas. Por quê? Porque não querem se posicionar. Porque não querem fazer o que Deus quer. E não adianta lutar contra Deus. Aqui era o tempo da reconstrução do templo. Então Deus queria que o povo se posicionasse. Assim te diz o Senhor. O tempo dele chegou na sua vida. Ele quer posicionamento. E quando você não se posiciona, ele aperta de um lado, ele aperta de outro, até que chega um momento em que você cede. Então é melhor ceder. Faça como o povo, se posicione, diga: Deus, eu tô aqui. Eu quero viver a glória desta última casa. Deus, eu quero ter tempos de paz. Deus, eu quero sair dessa tribulação. Se posicione. Ser forte, trabalhai. Declare comigo: eu vou fazer a minha parte. Deus vai me surpreender com o que Ele vai fazer. Eu vou fazer a minha parte. Deus vai me surpreender com o que Ele vai fazer. Deus tem surpresa para aqueles que confiam inteiramente nele. Você tem que confiar inteiramente no Senhor, porque certamente Ele vai surpreender o seu coração. Deus, Ele não vai deixar pela metade aquilo que Ele mesmo iniciou na sua vida. Mas para ter uma conclusão aí, né, irmãos, para viver o melhor de Deus, para ter a presença do Espírito Santo de maneira especial, ter tempos de paz,
ter as suas necessidades supridas pelo Senhor, você tem que se posicionar. Quando você se posiciona, chega paz, chega alegria, chega refrigério de alma. Não lute contra a vontade de Deus. Não seja alguém que vive ruínas, vive tristezas, angústias, derrotas, porque está sendo teimoso ou teimosa e quer fazer sua própria vontade. Mas seja alguém que se posiciona, se esforce, seja forte, trabalhe, porque Deus tem determinado para a sua vida um tempo de paz, um tempo de presença do Espírito Santo de maneira real na sua história. Um tempo que não se compara a nada do que você já viveu. A alegria, a paz, a vitória será completa, te diz o Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Pai. Obrigada por nos mostrar que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar, Senhor, fechar as brechas. Nós temos que buscar te agradar, fazer a tua vontade, porque quando nós nos posicionamos, as coisas mudam. As coisas estavam aqui mudando, Pai, para o teu povo. O Senhor estava, meu Pai, agindo favoravelmente, porque eles resolveram se posicionar. E eles não receberiam somente aquilo que era material, mas eles também receberiam algo espiritual e paz, ô Senhor. Quantos entraram aqui, Pai? Quantas precisando de paz, precisando, Pai, ser cheia da tua presença, e vai começar a se posicionar e o teu nome será glorificado, Deus. Eu creio, Pai, que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Eu creio, Senhor, que tempos de paz e não de mal o Senhor reservou para os teus filhos, Senhor. Toda esta prova, todo este cativeiro, toda esta luta é para que eles venham se posicionar, porque o Senhor é o Deus que pega, Pai, da ruína, Ramanchurabaia, quando nós nos posicionamos e o Senhor faz, meu Pai, algo extraordinário acontecer. Aquilo que meu irmão e minha irmã tá pensando que não tem mais jeito, o Senhor está dizendo: eu vou te surpreender, eu vou fazer surpresa, eu vou trazer alegria, e o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, será glorificado na tua história, porque você vai se posicionar a partir de agora, Deus. Não queremos ser desobedientes à tua ordem, não queremos fazer a nossa própria vontade, mas queremos obedecer, Pai, aquilo que o Senhor direciona, aquilo que o Senhor manda. Queremos viver, Pai, os teus milagres, queremos viver aquilo que o Senhor determinou, que o Senhor reservou para a nossa vida, Senhor. Nos dá força para obedecermos, Pai, fechando as brechas e para vivermos o extraordinário do Senhor, que o Senhor já preparou para a nossa vida. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem em Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, e falando melhor aos corações dos teus filhos de maneira especial. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória.
Amém. Deus diz para você: se posicione, porque o que Ele tem reservado para você vai surpreender o seu coração. Não olhe para o seu cenário, que humanamente falando é contrário, mas fite os teus olhos na obediência. Faça o que Deus está te direcionando, porque Ele vai te entregar o que o dinheiro não compra. Ele vai te entregar aquilo que os homens não podem fazer por você. Deus, Ele tem tempos de paz. Deus tem prata, Deus tem ouro, Deus tem presença do Espírito Santo reservado para as nossas vidas, mas nós precisamos ser fortes, precisamos trabalhar, precisamos nos esforçar. E o Senhor diz para você: não é tempo de cruzar os braços, não é tempo de deixar para amanhã, mas é tempo de se posicionar agora para viver o que Deus reservou para a sua vida, pois Deus tem para você a glória da última casa. Deus tem para você restauração, restituição. Deus tem para você presença do Espírito Santo de maneira abundante, mas você precisa fazer a sua parte. Se posicione, pois os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os teus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.